Deus quer, fala comigo, adoradores. Deus não quer mais uma igreja, mais uma pessoa frequentando a igreja. Deus quer pessoas que iluminam. Deus quer pessoas que salgam. Deus quer pessoas que adoram a Ele. Mas se eu estou mal, eu fico mal em casa, a minha família vai sentir, os meus filhos vão sentir, a minha empresa vai sentir, os meus funcionários vão sentir, a igreja vai sentir. Se você vai trabalhar no modo automático, se você convive com o seu cônjuge no modo automático, se você vem buscar a Deus no modo automático, todo esse contexto vai sentir também. Se eu estou desligado, se eu estou distraído das coisas de Deus, das coisas da igreja, das coisas espirituais, toda a minha casa está sentindo. E se a casa está sentindo, as demais áreas estão sentindo. Muitos não têm se encaixado, porque elas têm feito o quê? Usado as ferramentas humanas, fazendo as coisas do próprio jeito. Estão ligados às nossas vitórias? Você pega esse espírito, que espírito é esse? Diga, eu bebo do espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor separou, preparou o melhor vinho para a minha vida. Eu estou desfrutando deste vinho em nome de Jesus. Amém, pessoal? Graças a Deus. Podem se sentar, por gentileza. Boa noite a todos. Graças a Deus. Diga comigo, as medidas de Deus. Muito bom, as medidas de Deus. A gente sabe que nós somos os resultados das nossas referências. Ao longo da vida, na nossa infância, nós recebemos um padrão. Nós recebemos um padrão daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que é gostoso e daquilo que não é gostoso. Tanto que quando a gente analisa, por exemplo, o nosso paladar. Por exemplo, a Mariana, ela come um tipo de salada, por exemplo, que eu acho super sem graça. Ela pega só folha de alface, e ela não gosta daquela romana, ela gosta daquela folha, que seria a folha verde, aquela mais macia, né? Mais maleável, seria a nossa crespa lá, né? E ela só joga azeite e tá bom. Eu não, eu acho super sem graça. Eu gosto de botar o vinagre balsâmico, o vinagre de maçã, o sal, o azeite. E aí quando eu faço, ela fala que o cheiro do vinagre incomoda ela. Só que também o jeito da salada dela não tem graça nenhuma para mim. Então você vai comer salada, já não é a coisa mais apetitosa do universo. Aí quando você vai e ainda tem um negócio sem graça, é estranho. Mas de onde veio isso? Veio da mãe dela que gostava daquele perfil. E de onde veio o meu paladar? Veio daquilo que minha mãe montava para a gente. Ou seja, isso vai ser em tudo. A gente aprende a gostar de coisas porque alguém disse que aquilo era bom. Só que em muitas coisas, a gente pega o jeito errado. Infelizmente, boa parte das coisas que a gente aprende, ela é um jeito errado. A gente aprende uma maneira de sobreviver, muitas vezes, que veio de pessoas que tinham muitas coisas mal resolvidas no coração delas. Muitas feridas abertas ainda. Então, nós recebemos referências, mas nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos dá um padrão. Ela nos dá um padrão daquilo que funciona, daquilo que dá certo e daquilo que não dá certo. Ela nos dá, fala comigo, uma identidade. A palavra de Deus me dá identidade e geralmente, quem dá a identidade é o Pai. Aqui em Lucas 15 diz assim: todos os publicanos e pecadores, olha como é que o Lucas escreve, né? Os religiosos chamavam o povo assim, ó, entre aspas, aí, ó. Todos os publicanos e pecadores. Quem dizia que era pecador ou não? Os religiosos.
Então, todos os publicanos e o povo, aquele povão, os pecadores, estavam se reunindo para ouvi-lo, para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. E nós sabemos que uma coisa é eu falar que eu gosto de alface com tempero ou sem tempero, porque eu fui ensinado assim. Outra coisa, eu tenho uma identidade que resiste a qualquer tipo de oposição. Uma identidade que resiste a esse tipo de coisa. Lembra que quando Jesus se batizou, foi batizado por João, o Senhor apareceu e falou: este é o meu filho amado que me dá muita alegria. Aqui Jesus estava com o pior que havia na sociedade. Mas ele não ficou com isso na cabeça. Meu Deus, eu estou no meio de pecadores. Eu estou no meio de gente que não ama Deus. Estão falando que eu estou fazendo a coisa errada. Será que nós temos força para nos manter na direção certa, mesmo quando tudo e todos parecem que estão falando e orientando de um modo diferente? Será que a gente tem essa determinação, essa identidade? Às vezes a gente está fazendo coisas que está todo mundo falando, você está errado. Às vezes a gente está pensando em coisas que a nossa carne está falando, não, está errado. Isso daí que você escolheu não está funcionando, não está dando certo. Você está no meio de gente estranha, de gente que peca, de gente que rouba, que é desonesto, que é prostituta. É essa a sua influência? São essas as suas influências? Mas Jesus manteve uma determinação, porque ele tinha uma identidade. Ele não ia para lá e para cá, os fariseus, os mestres da lei estão falando que eu estou no meio errado, então eu vou para outro meio mais bonitinho, mais certinho. Não, ele estava num lugar que ele sabia que ele deveria estar. Isso muitas vezes falta em nós, pessoal. Os nossos pais, o brasileiro de modo geral, a gente já falou sobre isso, o brasileiro ele procura uma figura paterna, uma figura protetora. A gente percebe isso. Aparece alguém, o brasileiro já começa a colocar toda a sua esperança. Colocou no Lula lá no passado, colocou no Bolsonaro, colocou no Marçal, colocou agora, está colocando no Trump agora, mas nunca coloca em Deus. Ao invés de buscar o nosso Pai Celestial, que nos dá a identidade, porque a mudança não começa lá fora, a mudança começa aqui dentro de nós. Começa na nossa identidade, na nossa postura, que muda a postura de quem está ao nosso redor, que cada um vai mudando de quem está ao seu redor, e aquilo vai se tornando uma corrente de mudança. Mas se eu não mudo a minha mente, eu não mudo o meu espírito, eu não consigo mudar a minha família, eu não consigo mudar os meus filhos, eu não consigo mudar os meus funcionários, eu não consigo mudar a minha igreja, eu não consigo mudar os meus vizinhos, eu não consigo mudar nada. Não tem gente que fica super preocupado lá com o derretimento das calotas polares, está preocupado lá, supostamente preocupado com o derretimento do gelo, e o urso polar está sofrendo quanto a isso. Mas o que ela faz de bom para a mãe dela, muitas vezes, para o pai dela, muitas vezes, para alguém, por aquele que está perto dela, mas ela está preocupado lá longe, é que a gente tem a tendência de jogar sempre para fora e ir muito longe. Não, porque o problema do mundo é porque eu uso canudinho, o problema do mundo é que eu uso carro que queima gasolina, que queima diesel. Não, o problema do mundo está em mim. Quando eu peso as pessoas, quando eu dificulto a vida das pessoas, quando eu poderia ajudar. Hoje em dia a gente vê as pessoas muito doentes emocionalmente. Todo mundo faz terapia, todo mundo toma um remédio para acalmar, todo mundo toma um remédio para dormir, todo mundo toma algum remédio, todo mundo tem algum problema. Isso não está certo.
Mas eu vou querer que o outro mude se ele não viu uma esperança em mim? Se ele não viu a diferença em mim? Então, o padrão, a medida, é que nós devemos buscar o padrão do nosso Pai Celestial, para que, a despeito de todas as setas, as influências, tudo que a gente tem recebido, a gente consiga se manter na linha certa. Olha o que diz aqui em João 5,19. Jesus lhes deu esta resposta: Eu lhes digo, verdadeiramente, que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Fala comigo, só pode. Só pode fazer. Só pode fazer. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Jesus disse que o Filho só faz o que vê o Pai fazer, porque o Pai é o exemplo dele, o Pai é o padrão dele, o que o Pai faz, fala comigo, o que o Pai faz, o Filho vai repetir. Então, às vezes eu estou achando que está estranho alguma coisa, que o meu filho está estranho, que aquele que está abaixo de mim, o meu funcionário, quem está perto de mim está diferente. Não, eu sou uma referência. O que o pai faz, o filho vai repetir. E se eu não faço aquilo que está correto, ele está repetindo a coisa errada. Então, se eu não estou alinhado, a minha vida está desandando. Vamos naquele exemplo do filho pródigo, por exemplo. O filho pródigo, ele quis algo diferente daquilo que o pai tinha para ele. Deus, ele tem planos para nós, ele tem planos para você. A gente vê lá em Jeremias 29:11, ele tem os melhores planos possível. Ele tem planos altos. Ele tem sonhos altos para você, ele tem projetos altos para você. Mas e se eu resolvo fazer igual o filho pródigo? Eu estou desalinhado a ele. O pai tinha planos para ele. O problema é querer algo novo, pessoal, sim ou não? O problema é eu querer fazer algo novo ou não? O problema é eu querer viver algo novo, sim ou não? Não. O problema é eu estar desalinhado de Deus. Então, eu romper, eu sair da minha zona de conforto, eu sair da caixinha, eu querer viver algo novo, fazer algo novo, buscar algo novo, é uma bênção, desde que eu esteja alinhado com o Pai. E quando a gente vê na história do filho pródigo, a gente vê que tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho, nenhum se importou verdadeiramente com o pai. Ambos estavam lá com o pai por aquilo que o pai tinha. O que o pai representava? Estrutura, segurança. Mas nenhum deles estava disposto a obedecer o pai. Quais são as nossas motivações para buscar a Deus, para buscar o Pai? Um só queria a bênção. O outro se colocava como um escravo, um funcionário. Mas o pai não tinha nada daquilo, para os dois. O pai queria um relacionamento com aqueles filhos. Então a gente vê um fenômeno, pessoal, muito complicado que acontece quando as pessoas vêm para cá, vêm para os Estados Unidos. Falando especificamente do nosso povo, dos brasileiros. Quando as pessoas saem do Brasil e elas vêm para cá, um fenômeno muito comum que acontece é um desalinhamento espiritual. A gente percebe um achatamento. Todos nós, eu, os internos, vocês, todos
foram acometidos da mesma coisa, um achatamento espiritual, um desânimo, uma vontade de orar, uma falta de vontade de buscar a Deus. Eu, a Mariana. No começo, ainda não tinha igreja, não tinha nada, a gente estava aqui ainda buscando coisas. Só o fato de você estar em casa e assistindo pela transmissão, aquilo já causa um achatamento. Ah, mas é só o que tinha. É só o que tinha. Amém? Mas e quando não é mais? Quantas pessoas que do Brasil inteiro, do mundo inteiro, falam, abre um lugar aqui, abre uma igreja aqui. O tempo da pandemia ficou muito claro. A igreja lá, São Paulo, abre todos os dias. Quando mandou fechar a igreja, o povinho escondido para ficar lá atrás da cortina. Então, mas quando podia buscar, não tinha possibilidade, estava corrido demais, estava difícil demais. E a mesma coisa. Quando a gente vem e recebe e aceita este fenômeno, porque é aquilo. Quando a gente está numa situação, a gente está vivendo uma situação, a gente tem experiências com potestades, com demônios, com espíritos. Cada região tem um espírito que domina. Tem espíritos, tem culturas, tem situações ali acontecendo. Então, quando a gente vem para cá, a gente se depara com demônios diferentes, com problemas diferentes. E nós somos acometidos de sentimentos, de reações, de ataques que a gente não estava acostumado lá. Ou seja, a nossa mente não estava preparado para isso. A gente tinha um preparo para lá. Tinha um preparo para viver naquele ambiente, naquele contexto de cultura, de São Paulo, de rotina, de trânsito, de notícias que a gente ouvia, de responsabilidades, de preocupações, a gente tinha ajustado. Quando a gente vem para cá, a gente se depara com outras preocupações, com outros tipos de problemas, e a gente não está com a mente preparada ainda. A gente é acometido pelo achatamento, e uma vida espiritual achatada vai causar o quê? Uma falta de temor. E essa falta de temor vai acontecer o quê? A carne se tornando mais forte. E a carne se tornando mais forte, eu começo a ter problemas no meu casamento. E quando eu começo a ter problemas no meu casamento, eu estou num reino dividido. A mulher se torna tola, o homem se torna tolo, e Deus não pode responder. Então, o achatamento espiritual causa problemas no casamento, que por sua vez causa problemas financeiros. E é onde vira uma bola de neve, onde vira uma série de situações que vão acometendo a vida, os filhos, a preocupação, mas onde começou tudo? No achatamento espiritual, na falta de preparo para um novo tempo, para um novo propósito, para um novo projeto, para um novo desafio. Tem gente que faz planos igual o filho pródigo. Eu vou me organizar, vou pegar a minha herança e vou fazer alguma coisa da minha vida. Na carne. Por isso que desanda que dá tudo errado. Deus, Ele não quer trabalhadores, a bispa já falou sobre isso. Deus quer, fala comigo, adoradores. Adoradores. Deus não quer mais uma igreja, mais uma pessoa frequentando a igreja. Deus quer pessoas que iluminam. Deus quer pessoas que salgam. Deus quer pessoas que adoram a Ele. Mas se eu estou mal, eu fico mal em casa, a minha família vai sentir, os meus filhos vão sentir, a minha empresa vai sentir, os meus funcionários vão sentir, a igreja vai sentir. Se eu faço as coisas no modo automático, se você vai trabalhar no modo automático, se você convive com o seu cônjuge no modo automático, se você vem buscar a Deus no modo automático, todo
todo esse contexto vai sentir também. Se eu estou desligado, se eu estou distraído das coisas de Deus, das coisas da igreja, das coisas espirituais, toda a minha casa está sentindo. E se a casa está sentindo, as demais áreas estão sentindo. Então aqui nós temos modelos. Nós temos o modelo do filho pródigo, que é aquele que é o imaturo, que é aquele que é inconsequente, que é aquele que é impulsivo, que é aquele que toma decisões sem sabedoria nenhuma, que age na emoção. Nós temos o perfil também, o padrão do filho mais velho. O filho certinho, o filho que aparentemente não tinha entristecido o pai, mas era aquele filho todo certinho, mas sem fruto. Ele não dava fruto nenhum. Ele era julgador. Ele se achava o melhor do mundo, mas ele não tinha compaixão. Ele não tinha amor. Então eram os religiosos aqui. Ó. Jesus estava, como eu li agora para você, Jesus estava no meio de pecadores. Quem dizia que era pecador? Os religiosos. Porque eles achavam que eles estavam muito bem, mas eles não tinham frutos também. Então a gente tem que analisar qual é o meu modelo. Qual é o modelo que eu estou seguindo? Um inconsequente, um imaturo, ou o julgador, o que não tem compaixão, o que vê as coisas do Pai como obrigação, quando vê as coisas de Deus como obrigação, quando vê as coisas de Deus como algo pesado, algo fardoso, algo chato, algo difícil, algo que não merece importância. Qual é o nosso padrão? Qual é o nosso modelo? Onde nós estamos nos encaixando aqui, ó? Aí isso começa a acontecer situações, brigas, opressão. Por quê? Porque eu estou oprimido, eu estou alimentando a minha carne. Porque vai sair o que está dentro. Vai sair de mim o que eu botei para dentro de mim. Então, se eu vim para uma nova situação e eu não busco esse preparo para um novo desafio, eu vou apanhar do diabo. Eu vou dar uma de filho de Seva. Os filhos de Seva achavam que eles eram os caras, porque eles estavam expulsando demônios, mas não por eles. Ninguém expulsa nada, é pelo nome de Jesus, é pelo Espírito Santo. Mas aí o diabo deu corda, lá, funcionou, fingiu que saiu e tal. Mas, ó, Paulo eu sei, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. E vocês quem são? Nem o diabo conhecia eles. Imagina só, o desaforo, nem o diabo conhecia. Eles eram tão irrelevantes no mundo espiritual que nem o diabo conhecia os 7 filhos de Seva. E eles apanharam, literalmente. Aí tem gente que está apanhando da vida. Está apanhando porque não tem se ajustado. Então nós temos parecido com o filho mais novo, com o filho mais velho, ou com o filho que narra a história? Com Jesus. Jesus contou a história do filho mais velho e mais novo, do pai. Nós estamos nos parecendo com o que narra a história? Ou os outros dois? Aqui em 1 Reis 6, 7 diz assim, na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras. E não, vamos juntos, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo. Ok? Não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, de talhadeira, de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Então você deve se lembrar que aquelas pedras, elas já haviam cortadas, e a engenharia deles, a organização deles é de um nível tão alto de excelência, que eles sabiam onde cada pedra iria ficar. E essa pedra era colocada, e ela se encaixava, sem que precisasse ser quebrado, talhado, ajustado, nada. Essas eram as pedras do templo. Então muitos não têm se encaixado, porque elas têm feito o quê? Usado as ferramentas humanas. As ferramentas fazendo as coisas do próprio jeito. Aqui, para construir o templo construído por Salomão, era uma coisa silenciosa. Nós estamos crescendo silenciosamente.
dependendo do Senhor, fazendo a nossa parte. Mas quando eu não faço a minha parte, eu estou na luta, ó. Eu estou quebrando coisa, ó. Eu estou com catalhadeira, eu estou com martelo, eu estou fazendo, eu estou lutando do meu jeito, tentando ajustar as coisas, não na sabedoria, não na bênção, não no trabalhar de Deus, mas na força do meu braço. Eu tenho meu martelo. Eu não estou falando mais com a rocha, eu estou batendo na rocha. Eu estou cometendo o erro de Moisés. Eu estou batendo na rocha e Deus falou, fala com a rocha. Deixa o negócio mais fluido, ó, dependa de mim, ó, mostra a minha santidade para esse povo. Eu estou batendo, não, vai ser do meu jeito. Eu estou desalinhado. Eu estou fazendo do meu modo. E o modo é o do Pai. O modo é o do Filho que narra a história. Jesus é a nossa pedra viva. Olha o que está aqui em 1 Pedro 2,4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, Jesus é a nossa pedra, mas escolhida por Deus e preciosa, valiosa, importante. O que muitas vezes as pessoas estão rejeitando Jesus é aquilo que o Senhor tornou como precioso, aquilo que é valioso. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Nós fomos chamados, pessoal, para construir essa casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais. Não mais de matar animais da carne, não, mas sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo muito na força do braço. Essa é a diferença de você fazer na força do braço e de você fazer de um jeito alinhado. É um jeito mais difícil, um jeito mais demorado, um jeito mais barulhento. Mas quando nós estamos sendo entalhados por Deus, nós estamos construindo sacrifícios espirituais. Mudanças internas vão acontecendo. Mudanças no caráter, no comportamento. E não daquele jeito, muito barulho, mas pouca unção. É bate aqui, bate lá, e quebra ali, quebra acolá, tal. É bate. É muito barulho, é muito esforço, mas pouca unção. Porque tem muita correria e pouca dependência. Que é o que a gente falou agora há pouco. O espírito de achatamento. Uma mente que não foi alinhada, preparada para depender de Deus. Não, porque agora eu vou fazer coisas que eu não fazia lá, mas não é assim. É onde muita gente está batendo, fazendo muito barulho, mas pouco resultado. Muita correria, mas pouca dependência. Então faça essa análise. Você fazia mais no passado do que hoje? Você se dedicava mais ao Senhor? Você estava mais na igreja? Você ia nas madrugadas? Você lia mais a palavra? Você tinha você servia mais a obra? Você fazia mais? Você dependia mais de Deus? Você fazia votos com Deus? Você fazia jejuns maiores? Orações? Uma dependência maior do que hoje? E a gente sabe que não é tempo. Não é questão de falta de tempo. É falta de prioridade. Falta de prioridade. Você deve se lembrar daquela passagem que o Senhor, inclusive, está nessa sequência. Que o Senhor fala para não colocar a mesma canga sobre o boi e sobre o jumento. Porque o jumento tem uma força e uma velocidade. O boi tem uma força e uma velocidade. Quando você coloca os dois, um tem uma altura, outro tem outra. Um tem um ritmo, outro tem outro ritmo. Outro tem uma força, outro tem outra força. Então são cargas diferentes. Então, aquilo que eu consigo puxar, aquilo que eu consigo fazer, é porque Deus tem me dado graça para isso.
Mas às vezes a gente quer que o outro puxe, tenha o mesmo tempo, tenha o mesmo ritmo, tenha a mesma força que eu tenho. Ou às vezes o outro quer que você tenha a mesma força, o mesmo ritmo, o mesmo jeito que ele. E cada um vai puxando para um lado. Quando nós não estamos alinhados ao Filho, mas ao Filho, a Jesus, a pedra que o Senhor está falando, a pedra que foi rejeitada, mas que é preciosa para Deus, é cada um puxando para um lado, é cada um fazendo de um jeito. E no final das contas, o que está causando? Desgastes desnecessários. Porque eu tenho um jeito, eu tenho um tempo, eu tenho um ritmo de entendimento. Quem está comigo tem um tempo, tem um ritmo, tem uma velocidade para entender, para fazer as coisas. E às vezes a gente está querendo obrigar o outro, obrigar o jumento a carregar a mesma carga que o boi está segurando. Obrigar o boi a andar na mesma velocidade que o jumento. E não é assim que a palavra ensina. São julgos desiguais. Então tem que ser 2 jumentos ou 2 bois. Então o boi tem que respeitar o jumento e o jumento tem que respeitar o boi. Então como é que faz? Vai dar certo os dois? Não vai. Não dá, não vai funcionar assim. É um puxando de um jeito bagunçado do outro. Não vai andar, não vai funcionar. Então o Senhor está nos dando exemplos e mais exemplos para que a gente se alinhe ao padrão correto. Então quando eu vejo que tem uma diferença do outro, se a esposa tem um jeito diferente do marido, eu tenho que fazer a minha parte, orar pelo outro. Parar de falar, parar de ser um eterno cobrador. Não ficar mais querendo ser pesando o outro, dificultando o outro, olhando só para aquilo que não aconteceu ainda no outro. Não, eu olho para mim. Eu tenho um monte de coisas para mudar. Então eu vou focar nas minhas mudanças. E o outro, pedir para Deus dar visão, dar sabedoria. E às vezes o outro está pedindo tanta coisa por você também e você nem sabe. Está pedindo, Senhor, dá visão a ele, porque a gente sabe, né? Quando a gente fala com 2 pessoas sobre o mesmo assunto, é impressionante como tem 2 verdades ali. Você ouvir você tem uma... Por quê? Porque está mentindo? Não. Muitas vezes é a perspectiva da pessoa, é a maneira dela enxergar aquela situação. Às vezes uma dá um peso maior para uma situação, outra não dá nenhum peso. Para mim aquilo foi tranquilo, para mim não, isso é sério. E para a pessoa, aquilo é a verdade dela. Ela não está fazendo de maldade ou de mau caratismo. Não, essa é a minha verdade, é assim que eu enxergo a vida. Aí a gente tem que ir para o Pai, para o padrão, para a palavra. O que a palavra diz em relação a isso? A palavra tem resposta para tudo. Então, a palavra diz que tem que ser essa situação. Como é que é o padrão de Deus? Ah, tá. Então, não é a sua verdade ou não é a minha verdade, é essa a verdade. Então, eu cedo um pouco, o outro cede um pouco. Não, às vezes o outro estava certo, eu estou errado mesmo, pronto. Vou mudar, vou ajustar. Então, quando nós saímos dessa zona de conforto, que é o que eu falei, o problema é querer, é desejar, é sonhar. Não, o problema é estar desalinhado a Deus. Então, quando tem alguns que têm aquela autodeterminação, aquela automotivação, vou sair da minha zona de conforto. Eu vou romper mais, eu vou fazer mais. E ao invés dela sair dessa zona de conforto e depender mais de Deus, é onde ela quer pegar mais martelo e fazer do jeito dela, quebrando pedra sozinho. Quando já tinha que ter vindo da pedreira, alinhado já. Então, quando a gente sai dessa zona de conforto, a gente rompe, a gente entra num sonho novo, num projeto novo, num tempo novo, onde nós temos que colocar ainda mais dedicação à nossa vida espiritual. Senhor, eu dependo do Senhor, me dá sabedoria. Porque o que a palavra diz? Não é por força nem violência, mas será pelo meu Espírito. Então eu vou fazer pelo Espírito Santo. Então, esses rompimentos que eu estou tendo, não pode ser na carne. Porque aí é onde eu vou gastar mais energia, muita energia e pouca unção. Muito desgaste e pouco resultado.
Então eu vou colocar força para romper no espírito. Como diz naquela palavra, né? Eu vou fazer um parapeito espiritual, vou fazer uma proteção, um escudo, uma proteção espiritual na minha vida, na minha mente, na minha família. Aquele vídeo que eu pedi, consegue colocar agora? Consegue? Deixa eu mostrar para vocês, olha aí. É um segundinho só. Coloca de novo para eles. Olha só, olha só. Pode tirar. Esse vídeo apareceu para mim e eu fiquei pensando, né? A bispa, inclusive, fez não sei se foi culto, uma reunião esses tempos, que ela falou, o leão, ele sabe quem ele é. Aqui, esse leão, ele não sabia o que era o inimigo dele. O que era que estava do outro lado dele. Ele não sabia se era um caçador, se era o que era. Ele simplesmente, ele sabia quem ele era. Eu sou o leão. Eu tenho força. Eu tenho coragem. Eu tenho uma presença. Olha o olhar dele. Olha o olhar desse leão. Os filhotes estavam passando, ele viu um sinal de alguma coisa, ele não sabe o que é, um jipe. E ele parou de frente para o negócio e olhou fixamente. Por quê? Porque ele construiu um parapeito. Ele estava ali para proteger os seus filhos. Ele estava ali para proteger os seus filhotes. Ele sabia quem ele era. Isso tem que chamar a nossa atenção, pessoal. A presença, a postura, o olhar daquele leão. O Senhor nos compara a leões. O Senhor nos chama de valentes. O Senhor nos diz que nós temos um espírito de poder. Então esse é o entendimento. Ele não sabia quem era o inimigo, quem estava do outro lado, mas ele sabia quem ele era. A gente não sabe quem é o outro inimigo. A gente não sabe o que o diabo está planejando, qual é a seta que o diabo está tramando, mas eu tenho que saber quem eu sou, que é o que eu falei desde o começo. Jesus, Deus falou para ele, o Pai falou para ele, esse é meu filho amado que me dá muita alegria. E todo mundo falava, ó, Jesus está no meio de pecadores, prostitutas, corruptos, ladrões, mas ele sabia quem ele era. Ele não foi influenciado pelo meio, que é o que a gente vê aqui. As pessoas tinham uma rotina lá, vêm para cá, são influenciados pelo meio. Quantas igrejas que lá no Brasil abrem todo dia, aqui abre só de sábado, domingo, quinta e domingo, eu já vi. Eu já passei por várias igrejas na frente e todas estavam fechadas. Aí você olha lá na plaquinha, na portinha, está lá. Reuniões, tal, sábado e domingo, do quinta e domingo, sexta e domingo. Ou seja, pegou o espírito. Então, qual é a mudança? Qual é a mudança se vem para cá e pega a cultura daqui? Qual é a mudança se vem aqui e sucumbe aos espíritos daqui? Aos demônios daqui? Às dificuldades daqui? Às vezes lá você não tinha alguns problemas financeiros, que aqui te ataca. Às vezes lá você não tinha certos problemas conjugais, e aqui te ataca todos. Às vezes lá você não tinha uma fraqueza, uma preguiça espiritual. Aí chega aqui, você fica preguiçoso espiritualmente. Aí o que acontece? Se eu não protejo, o que a palavra diz? Se eu não faço um parapeito, se alguém cair de lá, a culpa é de quem? Do dono da casa. Então se eu não protejo, se eu não faço um parapeito na minha vida, na minha família, a culpa é minha. Se alguém morre na fé. Se um familiar que não viu um exemplo da minha parte morre na fé, a culpa é minha, não fiz parapeito, ó, minha mente disponível aqui. Ó. Se um filho se perde, como a gente vê muitos, infelizmente, muitos que cresceram dentro de igreja, a hora que tem uma oportunidade, sai da igreja, mas assim, para arrebentar com tudo, assim, para nunca mais eu quero chegar perto disso. Por quê?
que os pais não fizeram um parapeito espiritual. Aí o filho se perde, filhos desajustados. Por quê? Culpa minha, que eu não me coloquei como esse leão, para proteger a minha casa, a minha família. Não me posicionei. Eu sucumbi a sentimentos, eu sucumbi a padrões, eu sucumbi a um achatamento espiritual. Se você ler lá na passagem de Ezequiel 43, onde fala da glória do templo, o retorno da glória do templo, o Senhor dá lá medidas do templo. Ou seja, a gente vê isso em Levítico, a gente vê em Deuteronômio, a gente vê em Êxodo, a gente vê em Ezequiel. A gente vê que Deus se preocupa com os detalhes. Deus, Ele quer de um jeito. Ele tem um porquê. Ele tem um porquê das coisas serem do jeito que Ele diz que tem que ser. Porque Ele sabe que é daquele jeito que funciona. E o problema de cada um de nós é muitas vezes querer fazer do nosso próprio jeito. Jesus falou para os discípulos, ide pregar a palavra. Hoje é difícil um lugar no mundo que não conhece a palavra. No entanto, o mundo não está melhor. Há 150 anos mais ou menos, 200 anos, missionários estavam indo para os países da América do Sul, foram lá, começaram lá no norte do Brasil, depois foram lá evangelizando, foram lá nas tribos, nas pequenas cidades, chegou até nós. Hoje nós vivemos um tempo onde é preciso evangelizar os crentes, evangelizar os cristãos, não os ímpios. Tem faltado luz, pessoal. Tem faltado um povo que está na medida certa de Deus. Deus tem um jeito para tudo, um modo para tudo, uma maneira para as coisas. E muitas vezes a gente, sem perceber, a gente se coloca como o filho mais velho. Que é o que a gente falou esses dias. Eu não fumo, eu não bebo, eu não estou lá na boate. Mas a gente vai saindo da medida de Deus aos pouquinhos, com as distrações, com as muitas ocupações, com as prioridades erradas, onde a gente vê a vida desalinhada. E os filhos falam. Os filhos são reflexo dos pais. Então essa geração, que muitas vezes a gente fala, essa geração veio com um problema de fábrica, é culpa da nossa geração. Que é culpa de uma geração anterior ainda que não apoiou da forma certa, que era aquela geração que tudo era pecado, tudo ia para o inferno, e nós não vamos nos envolver com essas coisas, que isso é do demônio. Aí a próxima geração veio mais fria, mais desligada, aí vem essa geração da ultragraça ou dos perdidos, de uma vez. Então nós precisamos nos posicionar, porque de pouquinho em pouquinho a gente vai saindo das medidas de Deus. É sutil. É a estratégia do diabo, da serpente com a Eva. Ninguém chegou com um tridente, com um chifrão, com um rabo pontudo e falando que Deus é mentiroso. Veio com uma conversinha mansa, dizendo que não era bem assim, que não precisava dessa preocupação toda, que é o que a gente vive. Não é bem assim, não precisa de tudo isso. Você pode descansar um pouco mais, você merece. E as pessoas vão saindo da medida certa de Deus aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Então, ignorar a palavra, pessoal, ignorar a direção do Pai, aquilo que o Pai tem para mim, ignorar a palavra de Deus é deixar a nossa casa em desordem. Então, nós precisamos buscar essa consciência. Você pode fazer parte de algo muito grande, ou de perder a sua oportunidade.
Você pode se colocar dentro de um projeto de Deus, ou você pode ser mais um. Eu posso ser como um Davi, de cumprir o propósito de Deus naquele tempo, ou ser um Saul, que frustrou todos os planos que Deus tinha para ele. Os planos de Deus não foram frustrados, mas o plano de Deus para ele foi frustrado. E cada um aqui pode realizar algo muito grande. Porque as coisas de Deus, quando a gente vai alinhando, veja, quando a gente vê o Davi, por exemplo. Davi ficou lá naquela perseguição, naquela luta, naquela dificuldade um tempão. Quando chegou o momento de mudar, era soldado chegando para ele todo dia, ele vencendo batalhas, ele prosperando, ele crescendo, ele avançando. José ficou lá um tempão naquela prisão, mas dando a resposta certa, não se amargurando, não falando bobagem. Até que chegou um tempo que ele foi exaltado, e ele saiu pelo país, e o faraó falou, ninguém levanta o pé nem a mão se José não deixar. Se tiver algum problema, alguma dúvida, fala com José, resolve com José. Ou seja, ele explodiu. Então, quando nós estamos alinhados, quando nós estamos alinhados ao Senhor, nós vamos dando saltos, e saltos, e saltos, e saltos, e saltos. E aquilo que antes, olha, era um maná, como esses dias no culto, no programa, era um maná, era aquela coisa, um pouquinho todo dia, que era só para aquele dia. Se guardasse para 2, ficava podre. Agora, o Senhor manda colheitas, o Senhor abençoa, e aí aquela palavra que vocês ainda vão estar comendo o velho, não conseguiu consumir o velho, ainda já está chegando a colheita nova, a produção nova, tudo novo, e não estou dando conta, vamos usar mais, vamos distribuir mais, vamos ajudar mais, porque está chegando mais. Mas para isso nós precisamos estar no lugar certo, nas medidas de Deus. Deus tem um jeito para todas as coisas. E se eu quero que a minha vida flua, eu preciso estar alinhado a Ele. A minha mente, o meu casamento, a minha família, a minha prioridade, os meus valores, a minha busca, a minha dedicação, tudo precisa estar alinhado a Ele, para que eu participe, para que eu esteja dentro dos planos dEle. Porque se eu estou fora, é a história lá, eu estou com martelo, barulho, mas pouca unção. E batendo, e cansando, e sofrendo. E não tendo resultado. Então vamos alinhar nossa vida. Vamos tomar as nossas decisões, não vamos mais ser acometidos por esse achatamento, por essas distrações. Lembra da sequência? Achatamento espiritual, carne fortalecida, casamento desajustado, não tem bênção, sem bênção, vida financeira trava. Então essa é a ordem das coisas. Nós viemos e nós precisamos crescer. A fé, aquilo que eu fazia, a unção que eu tinha, o nível de dependência que eu tinha antes, não é para agora. Funcionou lá. Agora não. Agora eu puxo para cima. Deus nos puxa para cima. Deus nos puxa para mais. Deus nos quer num nível superior. Ele não vai mudar. Veja que o filho teve que voltar para o pai. Não foi o pai que se ajustou ao filho. O filho reconheceu que ele estava errado. E o outro filho não reconheceu nada. Mas o pai também não cedeu para ele. Ele se colocou, o pai falou para ele, tudo que eu tenho é meu. Você está aqui comigo todo dia. Você não aproveita porque você não quer. Você não vive mais porque você não quer. Você não tem ambição, você não tem coragem. É isso que ele falou. O outro teve coragem, mas ele foi fazendo a carne, deu tudo errado. O outro estava acomodado aqui, eu sou limpinho, eu sou cheiroso, eu não gasto meu dinheiro com a prostituta, mas também eu não vivo nada. Nem um cabrito eu estou aproveitando. Mas estava aqui à sua disposição.
Estava tudo, ó, tudo é seu, mas você não quis desfrutar de nada. E o Senhor está falando, ó, é para nós desfrutarmos de tudo isso. Mas nós precisamos estar ajustados, alinhados. Então o problema que eu não resolvo comigo, na minha casa, está afetando todo o resto. Como cada um aqui. Cada um aqui, cada um dos internos. Teve situações no casamento, de achatamento espiritual, de opressão, de perturbação. E se a gente não luta, acomete vocês. Se vocês não lutam, acomete os filhos de vocês. Então, se eu estou com a minha vida bagunçada, eu vou bagunçar todo mundo. Por quê? Porque é uma transferência. Assim como a unção desce da cabeça, escorre pela barba, como está naquela palavra lá de Arão, também o problema, a maldição, a influência errada, o estar descoberto, também é a mesma coisa. Então, ó, cada um tem sua zona de influência. Você tem sua casa, você tem sua empresa, você tem seus filhos, você tem sua zona de influência. Então, nós precisamos ocupar esse papel de um guarda-chuva espiritual, de uma proteção espiritual, como a gente viu aqui no vídeo do leão. Ele simplesmente entrou na frente e olhou firme, e encarou aquela situação. Então, temos que subir, temos que nos posicionar. Temos que ir para um outro nível, porque os demônios que nós estávamos acostumados, agora nós precisamos crescer num nível de enfrentar outros demônios. Porque o que a bispa sempre fala? Novo grau, novo mal. Se eu estou num outro nível, se eu quero algo mais, eu também tenho que me preparar para aquilo. As guerras que eu usava um tipo de armamento, funcionou para um certo inimigo. Agora não vai funcionar para esse outro inimigo. Agora eu preciso usar uma arma superior. Amém, pessoal? Amém. Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos, por favor. E eu peço que você analise isso. Traga para a sua vida. Eu busquei dar vários exemplos aqui. E a palavra, ela sempre está falando. A palavra eu nunca posso dizer, olha, para o outro. Se a palavra é para o fulano. Não, a palavra é para mim e para você, porque a palavra está vindo e cortando para os dois lados. A palavra tem que falar comigo. Antes de eu vir aqui para pensar em falar alguma coisa para você, ela tem que ter falado comigo primeiro. Eu tenho que lembrar, ó, o que eu fui pego? O que talvez as pessoas estão sendo pegas? Então eu não posso deixar isso acontecer comigo, senão vai acontecer com os demais. Eu tenho que me policiar, tenho que policiar minha vida, senão vai atacar meu casamento, vai atacar as minhas filhas. E a gente é sempre atacado, não tem essa, não, eu não tenho problemas, tá? Você que tem. Não, eu tenho também. Todo mundo tem. Só que aí é onde a gente vai aprendendo. Problemas nós sempre teremos, mas agora eu sei lutar contra eles. Eu não estou vendido, não. Eu tô solto aqui, não sou como a onda do mar, levada pela agitação do vento, não, peraí, eu vou lutar contra isso, ó. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir, ele acorda cedo para tentar me desanimar, para botar uma opressão, uma seta, e como é que eu estou reagindo a isso? É uma provocação, é uma crítica, é um desejo de desistir, um desânimo. Opa, se um pensamento não me dá esperança, ele não é de Deus. Como assim, então, estou pensando em tanta bobagem? Estou pensando em separar, estou pensando em voltar, estou pensando em vender, estou pensando em desistir. Opa, peraí, isso daí não é de Deus. Desde quando Deus falou alguma coisa, ó, dá a volta para trás. Ó, fica com medo, ó, ele é mais forte mesmo. Não, eu estarei com você. Eu estarei com você. Simplesmente vamos nos alinhar. Vamos nos alinhar, ó Gideão. Senhor, mas tem pouco, já tem pouco, Senhor. Não, mas qualquer coisa, vocês sabem como é que vocês são. Se vocês vencerem, vocês vão falar ainda não, é porque a gente é bom demais. Então tem que tirar mais gente, tem que sobrar 300 só.
Puxa vida, Senhor, mas e aí? Pois é, eu estarei com você. Nossa, mas é pouco, eu estou sozinho, eu não conheço, eu não sei, é difícil. Pois é aí que o meu poder se manifesta, aí que fica mais evidente o meu poder na sua vida. É aí que fica claro, não tinha isso, não tinha aquilo outro, não tinha favorecimento de fulano, de cicrano, de beltrano, não estava cheio de dinheiro, cheio de reservas, cheio de amizade, cheio de contatos. Nossa, é para ficar claro que foi Deus. É para ficar claro, ficar evidente que não podia ser outra coisa. Olha, o rapaz aquele é pequeno. Se fosse o Saul enfrentando, olha, ele é o melhor guerreiro da nação, ele tem uma armadura incrível, uma espada maravilhosa, um preparo físico, ele é alto, ele é forte, né? Foi difícil, né, matar o Golias, mas o Saul, né, ele podia. Aí quando chega um ruivinho, pequeno, magrinho, baixinho, que não era do exército, não era fortão, não era musculoso, e chega lá com a pedra. Tanto que o Golias falou: o que é? Você acha que eu sou um cachorro para você vir aqui com pedra para cima de mim? Você vai jogar igual quando criança pega e quer jogar no cachorro da rua, né? E joga a pedra no cachorro. É isso que o Golias falou: você acha que eu sou um cachorro? Você vir com pedra, com pau para cima de mim? Pois é. Mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a minha arma secreta. Essa é a nossa arma secreta. O nome do Senhor dos Exércitos. Então eu não faço pelo outro, eu faço por Deus. Eu não faço porque eu sou o melhor, o cara, porque eu sou muito espiritual. Não, Senhor, eu não quero te desagradar. Como Davi, quando pecou com a Betseba, ele adulterou, ele envergonhou o país, ele desapontou os soldados, ele cometeu assassinato, mas a oração dele: Senhor, contra ti pequei, somente contra ti pequei. Me perdoa, Senhor, eu errei com todo mundo, mas o que está me doendo é que eu pequei contra o Senhor. Então essa tem que ser a nossa dor. Eu não vou ceder aqui para minha esposa, eu não vou ceder para o marido, porque ele é chato, ele é difícil, ele é teimoso. Não, eu quero agradar o Senhor, eu quero vencer, Senhor. Eu quero parar de ser estúpido, teimoso, cabeçudo. Eu não quero que o diabo tenha poder sobre os meus filhos. Eu não quero abrir essa porta de imoralidade, porque eu não quero que o marido, que a esposa, que a minha filha, que meu filho passe por uma situação dessa de imoralidade. E passe vergonha. E passe situações, e eu não vou nem poder cobrar o fulano, poder brigar com ninguém, porque eu vou saber, vai chegar na minha mente: você abriu essa porta, você causou isso, você não vigiou, você foi carnal, você deixou aquilo te dominar. Não, então me perdoa, Senhor, eu vou fechar essa brecha. Não vou fechar, eu já fechei, eu não quero isso, eu não quero colheita desse tipo, eu quero uma boa colheita. Eu quero vencer, meu Pai. Para vencer eu sei que eu tenho que buscar o Senhor, eu tenho que priorizar o Senhor, eu tenho que priorizar a coisa certa, senão eu vou ficar batendo com esse martelinho aqui, nessa pedra dura, eu só estou me desgastando, me dando calo, me cansando, e eu não estou tendo resultado, Senhor. Mas eu quero fazer do seu jeito, para que quando a pedra chegue, já encaixe certinho, porque já foi feito lá atrás, o corte certo, na medida certa, do jeito certo. Então eu vou fazer aquilo que o Pai está me ensinando. O filho só faz o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho também faz. Qual é a decisão que você toma? Qual é a decisão que você toma para imitar o seu Pai? O seu Pai celestial. O seu Pai que não falha, o seu Pai que não abandona, o seu Pai que não se atrasa, o seu Pai que tem sempre o melhor para nós. Fale com o Senhor agora. No
secreto te encontrar e ali vou adorar. Com os anjos vou a ti me prostrar. Sim, tua presença é sem igual. É uma visão do céu, onde os anciãos a ti se rendem. Santo, totalmente santo, não há outro tão santo. Fascinado estou, fascinado estou. Santo, totalmente santo, não há outro tão santo. Tome decisões. Fascinado estou, Alinhe-se ao Pai. fascinado Alinhe-se à estou. identidade do seu Pai. E quanto mais Alinhe-se, é Deus que nos dá uma eu me identidade. aproximo de quem Deus que nos dá a identidade certa, a identidade dEle, da força, da coragem, da autoridade, do domínio próprio, vem do nosso Pai. Pega esse Espírito, tome posse deste poder, do poder do Espírito Santo. Amém, Senhor. Aproxime-se do Senhor. Amém, Senhor. Envolva-se com a santidade do Senhor. Faça da sua vida um testemunho vivo, um santuário ao Senhor. A sua casa um lugar de santidade, de paz. Santo. Seja santo como eu sou santo, diz a palavra. Sejam santos, pois eu sou santo. Fascinado estou, fascinado estou. Não aceite mais o desalinhamento. Não aceite mais o achatamento. Não aceite mais lutar com as mesmas velhas armas. Use as armas poderosas em Deus, as armas espirituais que Ele nos coloca nas mãos para lutar e vencer. Deus não quer você por baixo. Deus não quer você por cauda. Deus quer você por cima. Coloque-se por cima. Coloque-se na posição. Coloque-se na posição. Você não é inferior a ninguém. Você não está abaixo de ninguém. Você tem um Deus todo-poderoso com você. O natural do Senhor é a prosperidade, é a abundância, é o crescimento. O antinatural é o fracasso, é a estagnação, é a miséria. Esse é o antinatural. O que o mundo diz que é o normal, que é o comum, diante de Deus é o antinatural. Creia nisso em nome de Jesus. Coloque-se, tudo é um posicionamento. Tudo é um posicionamento. Coloque-se por cabeça, coloque-se por cima, creia no Senhor. Meu Deus me responde. Meu Deus, eu dependo do Senhor. Meu Deus, eu preciso do Senhor. Meu Deus, eu preciso do Senhor. Faça, Senhor, faça na minha vida, Senhor. Eu me coloco, Senhor, como este parapeito, como essa proteção. Eu me coloco, Senhor, não vão mais me colocar como uma vítima. Tudo comigo, tudo nas minhas costas. Qual é o lugar que você quer ocupar? De carregar ou de ser carregado? De ser aquele que alguém tem que te carregar, ou você é uma locomotiva que puxa todo mundo? Coloque-se no seu lugar, saiba qual é o seu lugar. Coloque-se no seu lugar, nunca mais saia da sua boca: tudo eu, graças a Deus. Você quer qual lugar? O de ser suportado, de ser carregado? Não, Deus nos dá graça. Coloque-se diante da situação, enfrentando as situações, enfrentando os desafios, se alinhando com a sua casa, alinhando um cordão de 3 dobras, não se parte com facilidade. Então eu vou me posicionar com a minha casa, com Deus, com a minha vida espiritual. Eu vou me alinhar, Senhor, para que a bênção os acompanharão. Então a bênção vai me acompanhar, Senhor, porque a bênção está na pessoa, não está no lugar. Posso mudar de 10 endereços, 10 casas, 10 profissões,
Eu vou ser bem sucedido em todas ou vou ser um fracasso em todas. Se eu não cumpro princípios, se eu não tenho integridade, se eu não falo a verdade, se eu não dependo de Deus, se eu não alinho a minha casa, se eu não alinho a minha vida, se eu estou puxando sozinho para o mesmo lado e o outro está puxando um cabo de guerra do inferno. Não, Senhor, eu vou alinhar, vou puxar todo mundo para o mesmo lado, todo mundo para o crescimento, todo mundo para o avanço, todo mundo para o progresso. É este o nosso lugar, é este o nosso lugar, é isso que nós vamos ocupar, é este o lugar alto que nós vamos ocupar. Eu não vou me cansar de correr com homens, eu estou querendo com cavalos, mas eu me canso rápido. Qualquer coisa eu paro, qualquer coisa eu desanimo, qualquer coisa eu me entristeço, eu me abato. Não, nós somos homens e mulheres poderosos em Deus, não crianças imaturas que correm para um lado e para o outro e botam a culpa em alguém. Não, 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 não. Nós somos maduros espiritualmente, nós somos homens de Deus, mulheres poderosas. Quando eu era criança, quando eu era menino, eu falava, eu pensava, eu agia. Não, eu não sou mais menino. Eu não falo mais como menino, eu não penso mais assim, eu não falo como um escravo. Eu vou parar, eu vou voltar, eu vou desanimar. Não, eu sou livre, é certo que venceremos. Eu vou enfrentar esse desafio com Deus. Deus só precisa se agradar de mim. Deus tem se agradado de você? Deus tem se agradado das suas palavras? Deus tem se agradado da sua maneira de lidar com as coisas? Deus tem se agradado, Deus só precisa se agradar de nós. Nós vamos comê-los como pão. Deus tem se agradado de mim? Do que passa pelo meu coração? Do que passa pela minha mente? De como eu trato as pessoas, de como eu faço negócios, de como eu cuido dos meus filhos, de como eu invisto em Deus, na minha vida espiritual com Deus, no meu tempo com Deus, eu invisto em Deus. Quanto tempo? Quanto tempo eu estou lá de joelhos falando com o Senhor? Quanto tempo eu estou ali aprendendo? Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero melhorar nessa área. Senhor, eu quero crescer nessa área. Eu quero ter esse domínio próprio. Eu quero ter essa paciência, meu Pai. Eu não quero mais cair nessa cilada, nessa seta diabólica, nesse padrão diabólico velho. Não, aquele padrão não cabe mais para agora. Aquele padrão não cabe para agora. Josué e Caleb entenderam isso, Antes a gente estava lá, a gente tinha peixe de graça, a gente tinha melão, a gente tinha um monte de coisa de graça. Aqui, na terra prometida, a gente tem que botar força, a gente tem que plantar. Mas por outro lado, a gente não precisa ter aquela coisa mirrada, porque o Egito é plano. Então eu precisava fazer o plantio como um regador, como uma horta. Agora não, esse lugar, Israel, ele é perto do oceano, então ele chove. Então, vem água das montanhas, vem água do céu, tem uma fluidez diferenciada. Vem água da montanha, tem rio, vem água da chuva do mar. Então está chovendo aqui, eu já não estou naquele negócio de ficar encurvado, acabando com a coluna, aquela coisa lenta, pedaço por pedaço. Não, vem a chuva e lava e rega tudo, toda a terra. É outro tempo, mas agora minha mente mudou, agora eu sou livre. Eu estou num outro lugar, num outro tempo, numa outra mentalidade. Chega daquela mente velha, daquela mente rígida, daquela mente que fala as mesmas coisas, que vê tudo do mesmo jeito, tudo vendo o problema, tudo vendo o copo meio vazio. Não, isso não cabe mais. Expulsa isso da sua vida em nome de Jesus. Vamos expulsar. Deus Todo-Poderoso, passa do teu sangue, meu Pai, sobre as nossas mentes, Senhor. Passa do teu sangue sobre as nossas mentes, Senhor. Passa do teu sangue do alto da cabeça à planta dos pés, de cada um aqui, Senhor, das mentes, os corações, meu Pai, da casa, da família, Senhor. E nós repreendemos agora toda seta maligna, Senhor, todo espírito do achatamento espiritual, todo espírito da desordem, Senhor, todo espírito da fraqueza, todo espírito da mente impermeável, de uma mente dura, de um coração duro, meu Pai, de uma teimosia, de uma ignorância, Senhor, porque a ignorância é uma escolha. Quantos que têm ignorado, que têm decidido viver na ignorância? O meu povo foi destruído
pela falta de conhecimento, porque rejeitou o conhecimento. Então nós repreendemos agora, Senhor, esse espírito endurecido, esse coração endurecido, meu Pai, nós repreendemos agora. Pega tudo que é seu, espírito do inferno que estava lá minando as energias, colocando tristeza, colocando uma angústia, uma opressão na vida dela, um desgaste, Senhor, um desgaste na vida, desgastes no casamento, meu Pai, desgastes com os filhos. Nós repreendemos agora. Pega tudo que é seu, das mentes, do casamento, do coração, da vida financeira, em nome do Senhor Jesus. Pega todo o seu mal, em nome de Jesus, e sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus, e sai em nome de Jesus. Clame o sangue de Jesus sobre a sua vida agora, sobre a sua mente. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. Abençoa a sua vida, abençoa a sua mente. Senhor, eu tenho uma mente renovada, eu tenho uma mente renovada. Eu não me pareço nem com o filho mais velho, nem com o filho mais novo. Eu me pareço com o Senhor, com o filho que está narrando a palavra, a história, Senhor. Eu declaro isso, Senhor. A minha mente é renovada, a minha mente é renovada, a minha mente é renovada. Eu olho pelos olhos da fé, eu olho com o copo meio cheio, eu vivo, meu Pai, com olhos de luz, e logo, Senhor, eu enxergo tudo iluminado, Senhor. Eu enxergo desafios como oportunidades, eu enxergo cada desafio como oportunidades, eu enxergo desafios, eu enxergo problemas como oportunidades, Senhor. Oportunidade de crescer, oportunidade de prosperar, oportunidade de aprender algo novo, Senhor. Eu enxergo cada problema como uma oportunidade de crescimento, em nome de Jesus. Os meus olhos são de luz, eu enxergo com os olhos de luz. Eu dou a resposta certa, eu dou a resposta de fé, eu dou a resposta de fé, eu dou a resposta de fé. Eu não vou mais tentar fazer que o outro carregue a mesma carga, o mesmo jugo que eu, Senhor. Não, eu vou cuidar da minha vida, eu vou trabalhar os meus defeitos, as minhas falhas, e eu vou orar e abençoar o próximo, Senhor, para que eu esteja com uma vida alinhada, uma vida abençoada, com um casamento abençoado, com filhos abençoados. Eu não serei culpado da morte de ninguém, Senhor. Eu faço um parapeito espiritual, ninguém vai morrer perto de mim, Senhor. Eu não vou matar a fé de ninguém, eu não vou matar a esperança de ninguém, eu não vou matar a alegria de ninguém, Senhor. Eu sou um levantador, meu Pai. Eu sou aquele que levanta pessoas. Davi era um levantador, Davi levantava pessoas. O Senhor era um levantador, o Senhor levantava os caídos, meu Pai. O Senhor botava de pé os aleijados, meu Pai. Eu sou um levantador, meu Pai. Eu sou um levantador. Eu creio, Senhor, eu creio. Nós somos levantadores, Senhor. Nós fazemos parte dos seus projetos, nós não estamos fora deles, meu Pai. Eu quero fazer parte dos seus planos, meu Pai, dos seus projetos para este tempo, Senhor. Eu quero, meu Pai. Nós estaremos sempre por cabeça, nós estaremos sempre por cima. Eu ocupo lugares altos, meu Pai, eu ocupo lugares altos. A minha mente está renovada. Se o outro não mudou, se o outro quer resistir no erro, quer resistir no pecado, quer resistir na dureza, eu não, Senhor. Eu não, porque eu temo o Senhor. Eu não faço pelo outro, eu não faço por mim, eu não faço por ninguém, eu faço pelo Senhor. Porque se eu faço pelo Senhor, eu me torno a melhor pessoa possível. Eu vou dar os passos certos, meu Pai, porque eu temo ao Senhor. Então eu sou o melhor marido, a melhor esposa, o melhor pai, o melhor funcionário, porque eu temo o Senhor. Eu não minto porque eu tenho medo de ser pego, eu não traio porque eu tenho medo de uma consequência. Não, eu não faço nada disso, meu Pai, porque eu temo o Senhor. O temor é o nosso freio, o temor é o meu freio moral. Então eu não faço, meu Pai, por causa do temor. Então eu vou me alinhar, Senhor. Eu vou me alinhar. Eu quero sonhos altos, eu quero projetos novos, Senhor. Eu quero uma expansão, um progresso, meu Pai. E eu estou alinhado aos seus planos, Senhor. Eu vou fazer o melhor que está nas minhas mãos, para que o Senhor possa abrir mais portas, para que o Senhor possa soprar o meu nome, Senhor, em outros lugares, para outras pessoas. Mas para isso, eu tenho que estar muito forte, muito abençoado naquilo que já veio até agora, Senhor. Ser grato com aquilo que está nas minhas mãos.
mãos, não enxergar as coisas como, é só isso, nossa, mas é só isso, nossa, mas está demorando. Não, vai demorar muito mais. O povo podia ter entrado na terra em 11 dias, no máximo em 2 anos, mas acharam que estava difícil demais, que estava demorando demais, levou 40 e não entrou no final das contas. Então eu decido, Senhor, eu decido não perder a minha vida, eu decido não desperdiçar as minhas oportunidades, eu decido crescer, meu Pai, eu decido crescer. Aquilo que eu fazia no passado, talvez nem isso eu estou fazendo hoje. Então eu decido romper, meu Pai, fazer muito mais do que eu já fiz um dia, Senhor. Se eu tive o meu momento de auge espiritual, familiar, conjugal, financeiro, eu vou dar condições para viver muito além, Senhor, do que um dia eu imaginei. Porque é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem para nós planos altos. Que cada um, meu Pai, agarre essas oportunidades, agarre essas palavras, agarre a mudança, meu Pai, a oportunidade de mudar, para que o Senhor não mexa nas circunstâncias, ou o portal seja fechado, como aquele povo, Senhor, que quando teve a oportunidade de mudar, de entrar, não quis, e quando quiseram, já tinha perdido o portal e fracassaram, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, dá visão a cada um de nós, meu Pai, dá a graça, a força que nós precisamos, e acima de tudo, que cada um, Senhor, faça o que precisa fazer hoje, agora e por si, sem ficar esperando a mudança de nada nem de ninguém, Senhor. Em nome de Jesus, que tenhamos essa determinação, essa motivação, meu Pai, essa confiança no Senhor. Farei o que é preciso, porque eu sei que é o que o Senhor quer que eu faça. E acabou. Eu quero me alinhar ao Pai. Eu quero, o Filho faz o que o Pai faz. Eu quero fazer o que o Senhor faz, meu Pai. Aquilo que a sua palavra orientou, eu vou fazer. Aquilo que a sua palavra disse, eu farei, meu Pai. Eu darei condições em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Fala profundamente em cada coração. Eu peço, nos ajuda. Eu peço, Senhor, que cada um aqui saia determinado a viver aquilo que ouviu, a receber as palavras como uma orientação para viver, meu Pai, já aplicar na própria vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém.